Sabadão do Resumão, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Preparar o Hard. Eu sou o Lucas e esse vídeo pretende te atualizar em um curto espaço de tempo sobre o que aconteceu na última semana no mercado de hardware, PC Game, também algumas coisas de consoles. Aqui na descrição eu coloco todos os tópicos, você pode escolher só o que você quer assistir ou vem comigo até o final e seja mais atualizado em um outro resumão. Lembra daquele Raspberry Pi Zero, que era um mini PCzinho ultra compacto, uma plaquinha ali que custava cerca de $5 ou R$ 15 na cotação da época? Era impressionante, você podia instalar um sistema ali de automação comercial, automação residencial, coisas bem simples, ou até, por exemplo, uma estação de emulação, uma mini NAS caseira, enfim. Em 2017, um outro modelo surgiu, o Pi Zero W, o W indicando Wi-Fi, que era uma coisa que fazia falta, trazendo também o Bluetooth. Mas agora a Raspberry acabou de anunciar uma nova revisão, o Pi Zero 2W, que oferece até 5 vezes a performance do Pi original. Olha só que interessante. E colocando um preço de $15, ou seja, aumentou muito mais a performance do que o preço. É uma coisa difícil de ver hoje em dia, normalmente o preço acaba subindo bem mais. Ele tem esse diferencial de ter um grande aumento de desempenho, mas mantendo a essência do Pi Zero. Então ele continua sendo uma plaquinha muito compacta para esses propósitos mais simples e sendo compatível com a maioria dos cases que já existem, já que a placa é bem parecida, muda ali só o socket e alguns outros detalhezinhos da placa. O socket, inclusive, é basicamente o mesmo que foi implementado no Raspberry Pi 3, com ajustes de clock. Está usando ali o ARM Cortex A53, 1 GHz, 512 MB LPDDR2 de memória RAM. O canal Explain Computers fez a comparação lado a lado para a gente dar uma olhadinha ali. E o canal ETA Prime testou a plaquinha em dois diferentes softwares e constatou que o novo Raspberry Pi Zero 2 consegue chegar quase no desempenho do Rasp 3+, que é uma placa mais avançada, inclusive até mais cara que esse novo Pi Zero 2. O que é uma coisa bem interessante, houve um avanço nessas plaquinhas. A companhia fala que vai disponibilizar ela até 2028, cerca de janeiro, e talvez continue um pouco a mais por conta dos estoques, e devido à baixa disponibilidade hoje dos componentes, ela só vai lançar nesse momento 200 mil unidades, com 250 mil chegando no começo de 2022 até março, tá certo? E aquele rumor que a 3090 Ti teria um novo conector de alimentação, vocês lembram disso? Parece que não era só um rumor, isso porque a ASUS confirmou que a sua nova linha de fontes ROG Thor terão um novo conector de alimentação para placas PCI Express 5.0 do futuro, que inclui essa suposta placa que iria ser lançada. Eles mostraram ali então que haverá um tipo de cabo com 12 pinos, mais compacto, parecido com aquele que a Nvidia usa nas suas placas Founders Edition. Eles passaram a incluir esse cabo nas suas fontes modulares, para que caso você compre uma futura placa dessa, sua fonte já esteja preparada para esse tipo de cabo, para esse tipo de conexão, o que é interessante. Na apresentação eles mostraram como que uma 3090 em picos de energia chega a puxar até 940 watts, o que é absurdo. E um cabo convencional de 8+6, o 2 de 8, 3 de 8, acaba tendo dificuldades com cargas tão altas, enquanto que um cabo desse consegue lidar com isso de uma forma melhor. Só as fontes de alta capacidade estão recebendo a partir de 1000 watts, o que já indica que o consumo das placas de vídeo provavelmente vai aumentar nas próximas gerações, mas é esperado que haja sim uma fonte de 850 watts dessa linha em 2022. Vamos agora falar sobre a 12ª geração, que finalmente foi lançada. Inclusive eu já trouxe aqui no canal um vídeo de preview de uma placa-mãe, que é o que a gente pode mostrar nesse momento, embora os CPUs eu sequer recebi e acho que não vou receber a tempo do lançamento. Esse vídeo está aparecendo aqui de uma Z690 E-Game da ASUS, tá? Enfim, pessoal, no line-up atual foram lançados 3 processadores com 2 variantes KF. Então, basicamente, nós temos um CPU que é um pouco mais caro por ter um gráfico integrado e o outro que tem uma redução de preço por não ter. Nós temos o 12900K, 12700K, 12600K nas variantes K e KF, tá bom? No caso do i5 12600K e o KF, ele tem 6 núcleos P, Performance, 4 núcleos E, que é núcleo de eficiência, 16 threads, clock boost máximo 4.9, 3.6 para o núcleo de eficiência, né? O preço foi estipulado em $289 e $264 para a versão KF sem gráfico integrado, próximo ao que custa hoje um 11600K, e no caso ele é sim mais rápido que o 11600K. O 12700K
E o KF tem 8 núcleos P, 4 núcleos E, 20 threads, o boost de 5 GHz e de 3.8 para os núcleos E, o preço 409 na versão K e 384 na versão KF, que é um pouco acima do que custa hoje um 11700K, também sendo mais rápido que ele. O 12900K e a versão KF é o carro-chefe atual da Intel, embora não é descartado que possa haver mais núcleos ainda, mais opções no futuro. Ele oferece então 8 núcleos P, 8 núcleos Z, que é o die completo que a Intel oferece hoje, boost até 5.2 nos núcleos P, 3.9 nos núcleos Z, preço $589 e 564 na versão KF, que é um pouco acima também do que oferece o 11900K, então alguns CPUs realmente vieram mais caros. Agora tudo bem, Lucas, dólar, vamos falar de Brasil. Já começou a pré-venda, que vai começar a enviar a partir do dia 5 de novembro, mas nem preciso dizer que os preços vieram muito caros, porque o efeito novidade fala muito alto, infelizmente. Enquanto um 12700K está custando R$ 3.399 na pré-venda, um 11700K pode ser encontrado por R$ 1.200 a menos, é uma boa economia, né? Aí você julga a sua relevância. O TDP base de todos os CPUs subiu para 125 watts e o boost máximo você pode ir até cerca de 150 watts no i5 e mais de 200 watts no Core i9, que era algo parecido com o que acontecia na geração passada. E tem duas formas de funcionamento, que é a forma automática, onde ele começa no boost maior, daqui a pouco cai um pouquinho para manter o 125, ou você pode desbloquear esse limite e rodar sempre acima no boost, o que vai causar, obviamente, um aquecimento maior. Também já acontecia nas gerações passadas. Os CPUs contam com gráficos UHD 770 baseados na XeLP, nas versões K, né, o KF não, e é suportado tanto DDR4 3200 MHz quanto DDR5 4800 MHz. As RAMs DDR5 são pareadas em 32 bits por memória, então o que significa que ela faz uma espécie de quad channel em 32 bits, somando a versão 64 bits. O que isso significa? Que na especificação é como se fosse um dual channel 64 bits versus um quad channel 32 bits. Então o quad channel das plataformas que já existiam, que era feito com 128 bits, teoricamente tem mais vazão, mas houveram muitas melhorias no DDR5 que vai fazer com que a vazão aumente mesmo nesse esquema de quad channel 32 bits. Como, por exemplo, o maior grupo de bancos, a atualização mais rápida deles, o comprimento do burst pré-busca 2 vezes maior que no DDR4, e como cada canal de 32 bits é independente, isso sim deve impactar na performance. Então, quando você coloca um único módulo DDR5, ele faz uma espécie de dual channel, e 2 módulos, uma espécie de quad channel, tá bom? A gente volta a falar mais sobre isso na frente. Inclusive agora tem uma espécie de boost automático da RAM, onde em momentos oportunos ela faz como se fosse um over, ela sobe a frequência da RAM, parecido com o que acontece hoje com o processador. O chipset Z690 ainda tem o PCI Express 4.0 para propósitos gerais, é por isso que a gente vê um mix entre PCI 5.0 e PCI 4.0 na mesma placa. Só no futuro que o chipset, uma outra versão, virá com 5.0 nativo em relação ao que o CPU oferece hoje. A conexão entre o chipset e o CPU melhorou, agora o DMI X4 4.0, havendo o dobro da largura de banda para melhorar a conexão. Houve também melhorias na transferência de calor do die para o IHS, o die agora e as soldas são ainda mais finos, ao mesmo tempo que o IHS ficou mais espesso, então você melhora a transferência térmica ao mesmo tempo que o CPU é uma bolachona um pouco maior, isso facilita um pouco a transferência de calor para o bloco, ok? Nos testes práticos agora, né, a Intel fala entre 8 a 30% nos jogos, comparando o 5950X com o 12900K, também superando o 11900K. Em aplicações profissionais, os ganhos variam de 22% até 100%, que é um teste mais específico em relação ao 11900K. Ainda sobre o Alder Lake, a Intel confirmou que lançará 60 processadores de 12ª geração, mas nem todos terão o mesmo design, que é a questão dos núcleos híbridos, núcleos grandes e núcleos pequenos. Os de entrada provavelmente vão manter o design antigo, que é um único tipo de núcleo, porém um núcleo atualizado, que no caso aqui é o núcleo Golden Cove.
MSI Insider confirma, em primeiro lugar, que o tamanho do die do CPU Alder Lake é cerca de 28% menor em relação ao Cypress Cove, ao mesmo tempo que é mais rápido, isso graças à produção em 10 nanômetros. Porém, eles também confirmam que o Alder Lake tem dois tipos de die. O completo, que está sendo usado até então, que é 8 mais 8, você pode ter as variações, que é 8 mais 6, 8 mais 4, enfim, 6 mais 2, enfim, quem então quiser fazer ali. E no caso existe a variante com 6 mais 0, que pode ser implementada apenas à frente, e essa aqui é até um menor ainda, 70% menor que a geração passada, sendo também mais rápida. Isso mostra que os rumores estavam certos, aonde vai haver uma diferença de núcleos entre um 12600K e um 12400, que vai vir com 6 núcleos grandes e 12 threads só, sem núcleos de alta eficiência. E o ponto que chama atenção aqui é que o CPU com o die 6 mais 0 tem um ponto crítico de aquecimento, uma posição diferente do die com 8 mais 8, esquentando mais para a parte de baixo e mais à esquerda, enquanto o 8 é mais centralizado. Isso pode representar uma diferença de temperatura que ainda precisa ser mais estudado. Vamos agora para o campo dos rumores, então entendo que vai aparecer aqui como algo não confirmado, que acaba sim se confirmando no futuro, é questão de tempo apenas. Foi filtrado no Geekbench um resultado do que pode ser o CPU mobile mais rápido de todos os tempos. Estou falando do i9 12900HK Alder Lake de 12ª geração para portáteis. Ele alcança a pontuação de 1851 single core, 13.256 no multicore, deixando ele acima das duas pontuações que eram do i9 11980HK, Ryzen 9 5980HX e até mesmo o recém-lançado Apple M1 Max. É um CPU realmente muito forte, obviamente, a AMD ainda não lançou o seu Zen 4, vamos aguardar, mas até então é um CPU que me parece bem promissor para mobile. Rumores do 12600K antes que os reviews efetivamente cheguem mostram que ele está entregando 47% mais de desempenho que o Ryzen 5 5600X, que já era um excelente processador. No vazamento ele entregou 19% a mais na performance single core e impressionantes 47% a mais do multicore. Claro que o i5, no caso aqui, tem mais núcleos, são 10 núcleos, né, 6 mais 4, e isso acaba influenciando um pouco também no aumento do multicore, mas o single core de fato ficou mais forte. Em outro vazamento ele chega a subir ainda mais e entrega 50% a mais que o seu antecessor 11600K, que é um salto muito interessante entre gerações. Enquanto os preços das GPUs Intel seguem um mistério, especulações de tons hard nos dão uma ideia do que pode vir à frente. Está rolando uma espécie de programa de pontuações, tipo um quiz da Intel, que você participa, recebe uns pontos e pode concorrer a alguns prêmios, por exemplo, um pack de $900 com uma das placas Intel Game Pass para PC e outro de $700. Então o que o Tons Hardware fez? Ele retirou o preço dessas coisas e deixou isolado só o preço da placa para dizer o quanto ela deveria custar. E segundo ele filtrou aqui então duas placas que custariam $650 e $825, que é mais ou menos o preço que a AMD e a Nvidia praticam hoje em algumas das suas placas. Resta saber quais seriam de fato essas placas e se os preços finais vão ser esses mesmos e se as lojas vão praticar esses preços. Rumores do canal do Twitter, Executable Fix apontam mais um candidato no altíssimo consumo de energia do futuro, que é o EPYC 7005 Turing, que poderá consumir o dobro do EPYC Milan. São CPUs para servidores, alta computação, mas chama atenção o consumo de energia, porque o Milan atual consome até 280 watts, mas esse futuro EPYC, que traria núcleos Zen 5, segundo os rumores, configurações de 192 núcleos indo até 256 núcleos e 512 threads, consumiria incríveis 600 watts, ou dissiparia isso em forma de calor, né? Levando em conta essa quantidade de núcleos, na verdade, parece alto, mas é muito baixo, porque se você divide a grosso modo pela quantidade de núcleos, você tem a conta de 2,34 watts por núcleo. É muito pouco por núcleo. Enquanto que um Core i9 com 10 núcleos está pegando 300 watts em overclock, a metade do que um CPU com 256 está fazendo. Então isso aqui, meus amigos, é impressionante, tá? Claro que aí tem as questões de resfriamento, mas em servidores eles têm condições de fazer isso com uma boa tranquilidade. Naquele hack da Gigabyte que teve vazamento de documentos, a gente pode ver que o socket LGA 6096 ESP5 realmente suporta até 700 watts, conforme a sua documentação, então não é de se surpreender que realmente o CPU desse possa existir, mas não deve chegar até 2023, tá bom?
Vamos agora para as notícias rápidas. A TSMC apresentou seu novo processo litográfico, o N4P, que é um aprimoramento do processo de 5 nanômetros. O N4P oferecerá 11% de desempenho em relação ao N5 original, 22% melhor eficiência energética e 6% melhor densidade de transistores, e será um projeto fácil de ser migrado entre os 5 nanômetros para esse N4P, por exemplo, o que é usado hoje pela Apple no M1. Quem observou recentemente a página de God of War na Steam ou algum outro game da PlayStation no PC como um Days Gone, percebeu que uma nova marca foi registrada por lá, a PlayStation PC LLC. De acordo com o site, a Sony registrou essa marca em abril desse ano na Califórnia. Isso nos indica que a portabilidade de games do PlayStation PC está sendo levada a sério e possivelmente não deve parar com Uncharted 4 e God of War, e sim Last of Us 2, o Gran Turismo, quem sabe o Homem-Aranha deve estar vindo para Master Race, agora é questão de tempo. O 92900K ainda não chegou formalmente ao PC, falta alguns dias, mas ele já foi colocado em overclock extremo e quebrou recordes. Foi colocado a 6.8 GHz nos núcleos P, 5.3 nos núcleos Z, alcançando então 31 e 36% em relação ao boost original. Uma placa da ASRock Z690 foi utilizada junto com o kit DDR5 4800, que foi overclockado para 6200CL34. O resultado é uma pontuação extreme e Geekbench, que supera os recordes anteriores de 11900K e 5950X. A Microsoft revelou que a receita com hardware cresceu bastante no seu balanço trimestral, superando a casa dos 160%, isso em meio a serviços de cloud, que não depende necessariamente de você ter um console, provando que sim, você pode ter um console paralelo com o serviço de cloud, são públicos diferentes que podem desfrutar de jogos em qualquer plataforma. E ainda assim, os números com serviços e games continuam muito maior do que o com hardware, por isso que hoje muitas empresas têm apostado no tal alguma coisa PES, tipo um EA Play ou Ubisoft PES, enfim, porque isso realmente dá muito dinheiro. Agora, caso você esteja com problemas de temperatura no seu SSD M2, talvez você achou a solução de uma forma bem agressiva da empresa Hydesonic, que desenvolveu um dissipador bem Frankenstein que fica em cima do seu SSD, o IC-Box. Segundo eles, pode ser até 40% mais eficiente do que dissipadores convencionais, isso porque ele conta com um bloco muito mais robusto com 22 aletas, um heat pipe de 6 mm, mais um bloco para o SSD e uma fan de 30 mm, que pode entregar até 2.57 CFM, que é mais que muitas fãs aí no desktop, né? Por enquanto ainda não tem preço, mas já está disponível na Amazon UK. Lembra do anúncio do M1 Pro e do M1 Max da Apple? Desde então ficou a dúvida do como esses chips seriam rápidos em jogos, apenas com seus núcleos gráficos. O youtuber David2D testou um desses, né? Ele testou os novos MacBooks e pode conferir no Game Tomb Raider 2013, que já é um pouco antigo, em 1440p no High. Os resultados são no mínimo interessantes. A 3060 Mobile ficou para trás em relação ao M1 Max, e a 3080 no caso ficou mais rápida, sendo uma GPU mais forte com TDP maior. Em outras aplicações ela chega inclusive a passar a 3080, possivelmente por conta de alguma otimização do software que foi utilizado ali nas APIs Metal em relação a um OpenCL que acaba sendo desvantajoso para as GPUs NVIDIA atuais. Já não bastava todos os problemas mundiais, no domingo passado Taiwan passou por um terremoto de alta magnitude e que afetou diversas fábricas de semicondutores, entre elas a Micron. Em comunicado à imprensa, a Micron falou que o terremoto causou impacto na produção, eles estão avaliando ainda o que isso vai ocasionar a curto prazo. A Nanya, que é uma outra empresa do ramo, disse que sua produção pode ser afetada também a curto prazo. Ao que parece, nós temos uma nova campeã na mineração, oferecendo baixíssimo consumo de energia, e desta vez não é uma placa para games. Trata-se da RTX A2000, uma placa de entrada no segmento profissional, que foi testada pelo canal Dizzy Mining. A placa que sequer conta com conector de energia, ela puxa tudo que pode ali apenas do slot PCI Express, conseguiu entregar 42 MHz com overclock bem alto no Ethereum, consumindo apenas 70 watts mesmo, tá? Não como aquela 660 XT que o pessoal falou que consumia 50 e tantos e era só a GPU, não era a placa toda, como eu já desmistifiquei para vocês. Porém, essa placa não foi lançada e deverá chegar pela bagatela de $650, ou seja, uma placa realmente bem cara, porque é feita para outro público, bem mais cara em relação a uma placa para games, né? Agora sim, uma GPU dedicada à mineração acabou aparecendo no mercado, como a CMP 170HX, que já está disponível à venda por $4.300, muito caro, mas pelo menos ela consegue fazer 164 MHz, uma taxa de hashes muito alta com 250 watts, que é mais do que uma 3090, e usando apenas um único conector de 8 pinos, que é um excelente diferencial
para a economia ali de cabos, para quem não tem tantos cabos disponíveis. Mas também é uma placa muito cara, provavelmente você nunca vai ver uma dessas disponível por aqui. Pessoal, mais um resumão fica por aqui, um grande abraço para vocês, confira aqui na descrição os patrocinadores do canal Terabyte e do Ferrari. Valeu, falou, ótimo fim de semana, tchau, tchau.